Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 71. Estamos no anexo B, procedimentos executivos de tubulão a céu aberto. Vem comigo para essa aula. Vamos para a nossa aula de número 71 da NBR 6122 de 2019. Estamos caminhando, estamos já nos anexos. Hoje teremos a oportunidade de aprofundar mais um pouquinho nos procedimentos executivos. Meu nome é Christian Porcino. Sou mestre, doutor em engenharia civil, sou engenheiro civil, especialista em geotecnia, especialista em estruturas, trabalho com projetos na parte de estruturas, na parte de fundações, na parte de contenções. Espero estar contribuindo com vocês nesse grande aprendizado que tem sido a NBR 122 de 2019, onde temos buscado conhecimento em cada item, em cada parte, buscado aprofundar, colocar críticas, acréscimos no sentido de uma explicação mais detalhada de cada parágrafo, buscando forçar o nosso raciocínio crítico, o nosso raciocínio mais técnico, mais depurado, um raciocínio que vai nos dar condições de entender melhor essa norma, né? Estamos aí agora no anexo B, anexo que fala do tubulão a céu aberto, seus procedimentos executivos de tubulão a céu aberto. Espero hoje colocar algumas questionamentos na nossa mente a respeito do tubulão a céu aberto, abertura de base, algumas coisas que a gente tem que linkar, não só a NBR 6122, mas também normas de segurança no trabalho, o quão importante é levar isso em consideração, porque um perigo que é a gente executar esse tipo de fundação. Então, esse conhecimento teórico da situação geotécnica, das escavações, vamos nos deixar forte para evitar problemas. E evitando problemas, isso implica em evitar perdas de vida, e isso para nós é fundamental como engenharia, não somente o pensamento técnico, econômico, mas o pensamento social, o pensamento nas pessoas mesmo. A gente tem que ter um raciocínio bem responsável neste ponto. Recordando o capítulo 3, né? Vamos analisar o que o capítulo 3 nos deu de informação lá, né? Termos e definições, né? O que ele nos deu de informações conceituais a respeito do que é um tubulão. Então, o que é um tubulão na prática, nós precisamos ter essa informação bem correta na nossa mente. Então, recordando o capítulo 3, termos e definições, nos falou a seguinte informação sobre tubulão, né? Lá no item 3.49. Nós vimos essa aula há alguns meses atrás, né? Lá no início do nosso curso. Mas o que a NBR fala? Elemento de fundação profunda. Então, ele é considerado o tubulão uma fundação profunda. Aí você fala, mas Christian, se eu fizer um tubulão raso com abertura de base, aí na verdade você está fazendo uma sapata circular com fuste circular, né? Sapata com base circular com fuste circular. Ela é uma fundação direta. Então, o tubulão, os conceitos que a norma trata tubulão, ele é um elemento de fundação profunda em que pelo menos na etapa final da escavação faça necessário o trabalho manual em profundidade para executar o quê? O alargamento de base, beleza? Ou pelo menos a limpeza de fundo da escavação, porque eu posso usar essa abertura de base mecânica. O pessoal sempre, na hora que está lendo isso aqui, não, é só quando desce gente. Não, e aquele tubulão que eu tenho uma maquininha que faz eu executar a abertura de base mecanicamente. Pelo menos essa norma vai deixar bem claro isso. O pessoal não tem feito isso, mas tem que se fazer isso quando se usa um equipamento de abertura de base, de alargamento de base mecânica. Obrigatoriamente eu preciso incluir a descida de um profissional para fazer a limpeza do fundo da escavação e, obrigatoriamente, verificar a qualidade daquela escavação, as dimensões daquela escavação, uma vez que nesse tipo de fundação as cargas são resistidas preponderantemente pela ponta.
né? Eu desprezo o atrito lateral, eu posso não desprezar a partir de certa altura o atrito lateral, certa altura da base, né? Isso a gente já comentou, mas eu tenho uma transmissão de carga, no caso de tubulão de base alargada, preponderantemente pela ponta ou somente pela ponta, dependendo dos meus cálculos, né? Eu preciso descer para limpar ou eu preciso descer para abrir. Esse é o conceito de tubulão. Então aí tem aí mostrando para a gente, né? Essa figura mostra para a gente aí claramente, né? Esse tubulão sendo aberto, a parte do fuste. Essa parte do fuste ela pode ser aberta mecanicamente ou manualmente, ela tanto faz, né? Mas a parte de baixo ela pode ser aberta mecanicamente, mas ela tem que ser limpa manualmente. Ou ela também é aberta manualmente, né? Então isso para nós é o conceito de tubulão. Esse anexo B tem um objetivo que está escrito lá no B1. Esse B1 mostra que esse anexo estabelece o quê? Os procedimentos de execução, os procedimentos executivos para o tubulão a céu aberto, que é o anexo B. Isso está complementando a seção 8, que é as seções profundas, a gente já viu, mas é um item complementar. Complementa o quê? Complementa essa situação executiva, né, pessoal? Complementa a situação executiva dos tubulões, tá? Especificar os insumos, nós vamos conversar sobre os insumos, o material a ser utilizado na execução do tubulão, as informações, eu preciso ter isso bem claro e normatizado. Detalhar as diretrizes construtivas. O anexo B objetiva detalhar as diretrizes construtivas. Mas é muito importante quando se fala de construção, quando se fala da execução de fundações ou de qualquer parte da engenharia, é fundamental que nós tenhamos em mente as normas de segurança do trabalho, do antigo Ministério do Trabalho, agora Secretaria, né? Agora ela é a Secretaria Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, pertencente ao Ministério da Economia, né? Ele está ligado ao Ministério da Economia, é uma secretaria agora, nesse novo mandato presidencial, foi extinguido o Ministério do Trabalho, e agora dentro do Ministério da Economia nós temos uma secretaria, né? Essa secretaria é a Secretaria da Saúde, né? Especial de Previdência, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, né? Então, essa segurança e saúde no trabalho, na verdade, é o nome da norma regulamentadora número 18. Né? Então, a secretaria é a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que está abaixo, dentro do Ministério da Economia. Beleza. E aí, gente, é fundamental a gente abrir um parênteses para a gente aprender e saber que existe e ser fundamentado numa norma, numa norma nacional, né? Numa portaria, né? Que aprovou a norma regulamentadora número 18, que eu preciso dessa NR número 18, eu preciso conhecê-la em todo o ambiente de construção. Aqui no nosso bate-papo, nós vamos falar especificamente no que tange a fundações, mas ela trata de todos os assuntos a respeito de construção, né? É a saúde e segurança, segurança e saúde na indústria da construção. Então, ela trata de vários assuntos. O Diário Oficial da União, publicado em 11 de fevereiro do ano de 2020, né, na sua edição 29, seção 1, página 21, do órgão, né, Ministério da Economia, né, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, nós já falamos isso, ele publicou a portaria número 3.733, de 10 de fevereiro de 2020. Guarda essa data para a gente saber interpretar a lei. Isso é muito importante. Existem prazos onde alguns itens passarão a vigorar a partir dessa data de promulgação da portaria. Isso é muito importante, porque a pessoa acha que a partir de 10 de fevereiro, tudo que está dentro do documento está valendo. Tudo está valendo, mas o documento mostra que alguns pontos que estarão valendo a partir de tantos meses. Isso é uma informação que eu, como técnico,
apesar de engenheiro civil, nós temos que saber escrever e saber interpretar o que outros escrevem, né? Isso é fundamental para a comunicação, hein, pessoal? Pessoal do text aí, do texto, dos WhatsApp, dos resumos, não pode perder esse sentimento de interpretar texto. Isso aí é fundamental para qualquer profissão. Para a nossa, muito, porque nós escrevemos notas de projeto, nós escrevemos especificações, nós fazemos laudos, nós temos uma responsabilidade muito grande de pegar o técnico e escrever fácil para o advogado ler. Isso são coisas assim que é importantíssimo a gente cercar aquilo que a gente deixa nas nossas notas de projeto. Isso pode implicar muita coisa lá na frente que pode dar problema para a gente. Então a gente precisa saber o que está fazendo, né? Isso é muito importante. Essa portaria, gente, como está escrito aqui, ela aprova nova redação da norma regulamentadora número 18. Qual é essa norma? NR, né? Carinhosamente chamada de NR, norma regulamentadora. NR 18. Ela é segurança e saúde no trabalho da indústria na construção. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, substituto, no uso das atribuições que confere os artigos 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, né, aprova pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, e o inciso 5º do artigo 71 do anexo 1 do Decreto número 9.745, de 8 de abril de 2019. Resolve! Vamos lá, teoricamente, no que nos interessa. O que resolveu isso aqui? Artigo 1º. A norma regulamentadora número 18, NR 18, condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção, passa a vigorar com a redação constante do anexo 1 dessa portaria. Então, passa a vigorar a NR 18 com este anexo dessa portaria, tá? E vamos conhecer isso aqui profundamente, porque implica diretamente nos procedimentos executivos, implica diretamente numa próxima revisão da NBR 6122, porque existem, como isso aqui foi promulgado depois da NBR 6122/2019 ter sido promulgada, né, ter sido colocada em vigor, isso aqui prevalece em cima da nossa norma, tá, pessoal? Isso é lei do Ministério do Trabalho. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Falar, mas eu estou seguindo minha norma, mas a minha norma ela vai ser sobreposta às orientações que nós temos aqui. Então, toma muito cuidado. Ah, mas eu não sabia, passa a saber. Esse argumento de que eu não sabia, eu desconhecia, ele não é um argumento, né? Ele pode ser um limitante da sua pena, né? Um redutor, mas ele não tira a sua responsabilidade, não, tá bom? Dependa da competência do advogado. Mas existe um advogado maior que todos os advogados, e esse advogado a gente deve respostas, principalmente no que tange ao travesseiro, né, gente? Tem o travesseiro também, né? A consciência, né? Isso é muito importante. Você crê ou não crê naquilo que eu creio, não tem problema, mas, para nossa discussão aqui, mas o travesseiro é o seu maior rival quando você faz alguma bobagem dessa aqui, e depois, mesmo você sendo livrado da justiça terrena, você tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Tá, artigo 3º. Os itens elencados na tabela a seguir serão exigidos após decorridos os prazos designados, contados da data da entrada em vigor desta portaria. Então, a partir daquele 10 de fevereiro, lá em cima, né, de 2020, esses itens que estão aqui, principalmente, eu estou destacando os itens que são de nosso respeito, ou seja, a respeito daquilo que nos interessa, né, das fundações, né? Eu tenho lá o item 18.7.2.16, que vai passar a valer 6 meses depois de fevereiro, dessa validade, né? Então, os itens elencados na tabela a seguir serão exigidos após decorridos prazos nela consignados, contados da data de entrada em vigor da portaria. Então, aqui nós vamos mais alguns detalhes, tá bom? Quando que ela entra em vigor?
Nós vamos olhar isso aqui, isso é importante, né? Ela foi estabelecida em 10 de fevereiro de 2020, mas quando ela entra em vigor, né? Aqui, ó, o que a gente vai falar lá do item 27216, que é escavação manual de tubulão, e o item 1817223, que é a fundação por meio de tubulão a ar comprimido, o que está escrito lá, nós vamos ver esses itens, vai valer daqui a 6 meses para esse item e daqui a 24 meses para esse item. E tem outros aqui que levam em consideração outras informações da construção civil. Mas o que eu quero te dizer é que a gente toma muito cuidado. Às vezes o cara fala, é norma, você viu a NR18, já está valendo. Não, ainda não está valendo sob esse aspecto aqui desse prazo, ok? Algumas coisas não estão valendo. E segunda coisa, esse alerta dos 24 meses da tubulão de ar comprimido, ele é muito importante. Está sendo efetivamente proibido o uso de tubulão a ar comprimido depois desses 24 meses. Vocês vão ver isso aqui. Vai ser válido daqui a 24 meses da data em entrada em vigor dessa portaria. Aí você me pergunta, essa portaria vai entrar em vigor, já entrou em vigor dia 10 de fevereiro? Calma que nós vamos conversar sobre isso. Vamos com calma. Até o decurso do prazo estabelecido no caput para o item 187.2.16, até o decurso do prazo, que são aqueles 6 meses, né? A utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros deve atender ao estabelecido nos subitens 18.7.2.17 a 18.7.2.22.1 da NR18. Então ele está falando aqui, ó, até aquilo poder acontecer, nós vamos ver o que é aquilo, né? Eu posso escavar acima de 15 metros. Nós vamos ver lá na frente que ele está proibindo, a partir daquele tempo, de termos tubulões mais profundos do que 15 metros. Até aquele prazo ainda vai poder, porém, depois vai ser proibido. Até o decurso, parágrafo 2º, do estabelecido, né? Do prazo estabelecido no caput 18.7.2.23, o 18.7.2.23, gente, você vai olhar aqui que esses 24 meses, fundação por meio de ar comprimido, a execução de tubulão, de fundação por tubulão de ar comprimido deve atender o estabelecido 18.17.3 a 18.17.18, que a gente vai ver ali agora e vai ver muito mais ainda no anexo C, que o anexo C está condenado a desaparecer na próxima revisão dessa norma, mas ele existe lá, que é tubulão a ar comprimido, né? Sendo que após esse prazo só será permitido o término da atividade ainda em andamento. Então, eu comecei. Se eu comecei, eu posso acabar, mas eu não posso começar novas fundações em ar comprimido depois desse prazo. É isso que está nos alertando aqui. Bom, escavação. Toda escavação com profundidade superior a 1,25 m, isso é importante para nós, isso é um alerta para nós, principalmente na execução atrás, né, que a gente falou das sapatas, né, das fundações rasas, né, que às vezes são fundações com dimensões grandes, né, com grandes dimensões. Então, toda escavação com profundidade superior a 1,25 m, né, 1,25 m, somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do profissional legalmente habilitado, atendendo o disposto das normas técnicas nacionais vigentes. Espera um pouco, vamos ver. O que ele está nos falando aqui, tal como em outros itens da própria NBR 6122. Esse profissional habilitado tem que se responsabilizar por essa escavação. Ele precisa assinar, ele precisa fazer um laudo, ele precisa procurar, né, impor algumas técnicas para essa escavação. Não é só chegar lá, o projeto mandou escavar 4 metros 4x4 e 4x4 mais 3 de profundidade. Nós estamos fazendo aqui. Não, calma lá. Nós temos que ter algumas prerrogativas, e aqui a norma NR18, a regulamentadora, que fala dessa segurança e saúde no trabalho, né, ela nos alerta para que ela só pode ser iniciada uma escavação com mais de 1,25 m após uma liberação e autorização do profissional legalmente habilitado. Tem que ter alguém assinando, tem que ter alguém se responsabilizando. O projeto das escavações deve levar em conta a característica do solo, as cargas atuantes,
os riscos a que estão expostos os trabalhadores e as medidas de prevenção. Preciso fazer talude. Esse talude tem qual inclinação? Geotecnicamente, qual é a inclinação? É um projeto de escavação. Ah, eu não quero fazer talude, vou fazer estaca-prancha, por exemplo. Essa estaca-prancha está calculada, a ficha dela está calculada, precisa ser uma análise completa do que a gente está falando. A gente precisa ter um projeto específico de escavação. Às vezes, para não falar sempre, e é isso que gerou muito problema até hoje, é por isso que o Ministério do Trabalho está preocupado pelas estatísticas de acidentes e problemas que ele tem em mãos, os dados, né? É que eu tinha um projeto, esse projeto me dava as dimensões, foi calculado geotecnicamente, estruturalmente, geometricamente para a situação, mas ninguém se preocupava ao extremo, se preocupava com acurácia, com detalhamento, né, a respeito de como essa escavação permaneceria segura para a execução das etapas de trabalho, né? Então, isso é importante. Nas escavações em encostas, devem ser tomadas precauções especiais para evitar escorregamentos ou movimentos de grandes proporções do maciço adjacente, devendo merecer cuidado a remoção de blocos e pedras soltas. Cuidado tanto na retirada como retirar isso para não provocar acidentes com essa retirada. Cuidado com as escavações para não reduzir o fator de segurança ao deslizamento, a movimentação daquele talude, daquele maciço de terra, análise global, né, do fator de segurança global, não somente a análise da fundação em si, mas essa análise global da estabilidade da região. Isso é engenharia geotécnica necessária em muitos casos. Eu tenho que tomar esse cuidado, a norma me exige isso e eu, como técnico, preciso fazer isso e exigir que eu faça, né? Isso precisa fazer parte do meu passo a passo do meu projeto. O talude da escavação, quando indicado no projeto, deve ser protegido contra os efeitos de erosão interna e superficial durante a execução da obra. Quando eu estou executando, eu estou sujeito à chuva, eu estou sujeito à ventania, eu estou sujeito a tempestades, eu estou sujeito a vários efeitos que podem agravar a erosão e prejudicar a minha execução e causar acidentes também. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse talude da escavação, cuidado extremo, porque ele é provisório, mas ele pode, mesmo que provisoriamente, me gerar problemas pontuais e graves. Tá? Então, eu tenho que tomar os cuidados necessários contra essa erosão. Nas bordas da escavação, deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro, livre de cargas, livre de sobrecargas e cargas que podem provocar ruptura da minha escavação, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação. Eu tenho que evitar que a água entre ali, que ela provoque erosão, provoque ravinas, provoque o efeito próprio da água que vai destruir minha escavação. Então, eu tenho que tomar esses cuidados de evitar o acesso fácil e essa sobrecarga, evitando duas coisas aí com esse 1 metro, e evitar também acidentes, né? Claro, caiu uma pessoa lá dentro, um animal, qualquer coisa lá dentro, máquina, qualquer, né? Eu evito com isso, por isso essas bordas da escavação deve ser mantida uma faixa de proteção, né, de no mínimo 1 metro, isso é importante ser verificado, seja essa escavação precise necessariamente essa proteção. A manutenção também é importante para não deixar a água entrar, né? Isso que ele está me falando. As escavações com profundidade superior a 1,25 m devem ser protegidas com taludes, é o que a gente começou a falar no item inicial, ou escoramentos, estaca-prancha, por exemplo, ou escoramento normal mesmo, né, o painel blindado, ou outro espécie de madeira, estroncamento, se for necessário, deve ser analisado se é ou não necessário, com cálculo, memória, né? Em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Então, agora eu vou voltar aqui, ó. As escavações, o que está falando essa portaria? As escavações com profundidade superior a 1,25 m devem, então é obrigatório, ser protegidas com taludes
ou escoramentos definidos em projeto, elaborado por profissional legalmente habilitado, não é qualquer um, e devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores e também o acesso dos trabalhadores ao trabalho. É para pular lá dentro, né? Ele tem que ter um acesso seguro ao local de trabalho e um acesso seguro para correr de algum eventual risco. Né? Para escavações com profundidade igual ou inferior a 1,25 m, igual ou inferior, deve-se avaliar no local a existência de riscos ocupacionais e, se necessário, adotar as medidas de prevenção. O que a norma está falando? Não é porque tem menos de 1,25 m que está liberado de você fazer o que você quiser, não. Em resumo, é isso. Você também tem que analisar, porque você pode ter algum problema específico nesse 1,25 m, nesse 1 metro, nesse 80 centímetros, que pode te causar problemas. Então, isso não tira sua... Estar menor do que 1,25 m não tira sua responsabilidade de verificar em loco essa escavação e dar as suas medidas necessárias de prevenção importantes para evitar problemas, evitar acidentes. As escavações do canteiro de obras próximas de edificações devem ser monitoradas e o resultado documentado. Então, canteiro de obra também tem que tomar cuidado, pessoal, né? Porque é canteiro de obra, porque é provisório, que está ali só para fazer a obra, que eu não tenho que tomar cuidado. Quando existir na proximidade da escavação cabos elétricos, tubulações de água, esgoto, gás e outros, devem ser tomadas medidas preventivas de modo a eliminar o risco de acidentes durante a execução da escavação. Isso é um cuidado muito importante quando a gente sabe da existência. Às vezes a gente não sabe da existência. Infelizmente, às vezes a gente encontra coisas que não estavam previstas. Então, todo cuidado deve ser informado ao executor. Porque ele precisa, ó, encontrei e não continuo, não. Vai arrebentar esse negócio, não. Vamos descobrir o que é isso. Vamos chamar quem sabe para olhar para nós, porque eu posso ter problema com isso, né? Os escoramentos utilizados como medida de prevenção devem ser inspecionados diariamente. Eu pode deixar o escoramento e achar que funciona para sempre, não. Eu tenho que olhar, inspecionar como é que está isso, está funcionando, está deslocando. Ô, projetista, está acontecendo alguma coisa diferente aqui. Teve um deslocamento na cabeça aqui dessa estaca-prancha enorme. O que está acontecendo? É melhor a gente pôr um escoramento, é melhor a gente pôr um estroncamento. Como é que é isso? Bate um papo e aí, como medida de prevenção, isso é importante. Os escoramentos utilizados como medida de prevenção devem ser inspecionados diariamente. Então, eu coloquei e não resolveu o meu problema, não. Eu tenho que olhar, continuar olhando. Né? Eu preciso olhar esses escoramentos. Quando for necessário o trânsito de pessoas sobre as escavações, devem ser construídas passarelas em conformidade com o item 18.8 da SNR, mostrando como é que faz passarela. O que ele está falando? Eu tenho que passar sobre aquela escavação, tenho que fazer uma passarela digna, segura. O tráfego próximo às escavações deve ser desviado, obviamente, para não acarretar sobrecargas não previstas, ou na impossibilidade devem ser adotadas medidas para a redução da velocidade dos veículos, né? Reduzindo assim o impacto, né? A gente, quando vai calcular, por exemplo, estaca-prancha, a gente até prevê ali uma sobrecarga do próprio equipamento de cravação, né? Esses cuidados você tem que tomar. Necessário, que ele está falando de veículo passando, que dá para eu controlar, mas, por exemplo, o peso, a sobrecarga de um equipamento que eu vou usar para executar do lado da escavação, ele tem que estar previsto ali nas minhas premissas daquele projeto de escavação. Fundação. Em caso de utilização de batistacas, os cabos de sustentação do pilão, em qualquer posição de trabalho, devem ter comprimento mínimo em torno do tambor definido pelo fabricante ou pelo profissional legalmente habilitado. Está alertando que esse cabo tem um comprimento mínimo que deve ser definido. Tá? Quando o batistacas não estiver em operação, o pilão deve permanecer o quê? Em repouso sobre o solo ou no fim da guia do seu curso, para evitar acidente. Quando ele fala isso, gente, ele tem estatisticamente problemas com isso. Isso é um agravante deixar de considerar essa história, né? A gente precisa entender que ele chegou a essa conclusão porque ele tem estatísticas de problemas e acidentes que ocorreram por causa de não observância disso, né? Então, isso é importante. Tubulão escavado manualmente, é o nosso item B, né? É o anexo B nosso, né? Tubulão escavado manualmente. Olha como é que é interessante.
É proibida a utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros. Isso que está valendo 6 meses depois dessa norma está valendo. É esse ponto. Então, a partir de 6 meses após essa norma estar em vigor, 6 meses depois disso, eu não posso mais fazer tubulão com 15 metros, acima de 15 metros de profundidade. Até então, eu posso, tomando os devidos cuidados. Tá? O tubulão escavado manualmente deve, então é obrigatório, ser encamisado em toda a sua extensão. Olha que doideira. Ele deve obrigatoriamente ser encamisado em toda a sua extensão, ser executado após sondagem ou estudo geotécnico local para profundidade superior a 3 metros. Pessoal, ser executado após sondagem. Ih, rapaz. E quando a gente indica tubulão no lugar que não tem sondagem, hein? Como é que fica esse item se der problema? Pessoal, vamos definir tubulão com cuidado, com base alargada. Ser executado após sondagem ou estudo geotécnico local para profundidade superior a 3 metros. Cuidado, pessoal. Cuidado. Possuir diâmetro mínimo de 0,9 metros, 90 centímetros. É o diâmetro mínimo do tubulão. Poxa, que já foi 60, passou para 70 com laudo geotécnico, 80 no mínimo, agora passou para 90. Onde é que nós estamos indo parar? Nós estamos indo parar não sei aonde. É uma exigência, por segurança. É uma questão de ergonomia, uma questão de segurança mesmo, da escavação. Cara, quando era 60 centímetros, o cara que entrava em 60 centímetros, eu dei inveja do corpinho dele. Não inveja do que ele fazia, né? Entrar num buraquinho de 60 centímetros. Eu inveja, não é qualquer um que entrava no buraco de 60, não. Agora é 90. O importante é isso, possuir diâmetro mínimo de 90. Christian, para o meu tubulão estar de acordo com a norma, ele tem que ter 90 centímetros se for escavado manualmente. Cara, isso é muito importante. Isso é muito importante porque você tem noção que o seu executor, você executor, pode optar por fazer manual ou mecanicamente? Pode. Só que esse diâmetro mínimo, se a escavação for manual de 90 centímetros, ele pode ser menos, né? Pode ser os 80, né? Se for mecânico. E aí, como é que eu faço projeto? Põe as duas hipóteses, faço 2 pranchas, 2 projetos, recebo por 2 projetos também, porque o cálculo é dobrado. E aí, pessoal, como é que essa treta fica no mercado? Como é que fica essa confusão aí no dia a dia da prática profissional? Vamos conversar, vamos colocar na mesa, vamos discutir. A escavação manual de tubulão acima do nível d'água ou abaixo dele somente pode ser executada nos casos em que o solo se mantém estável, sem risco de desmoronamento e seja possível controlar a água no seu interior. Olha só, gente, deixa eu falar um negócio aqui. A norma até deixa você escavar tubulão, abrir base com a presença de água, desde que você garanta a estabilidade. Agora, meu amigo, garantir a estabilidade de uma escavação lá embaixo tem que ter muito cuidado, muita certeza, muita convicção geotécnica disso. Tome cuidado. A atividade de escavação manual de tubulão deve ser precedida de plano de resgate e remoção. Isso aí já é a questão da segurança do trabalho. Eu vou pôr um cara lá embaixo, ou para escavar, ou para verificar o fundo da cava, ou para limpar o fundo da cava. Eu vou pôr um cara lá embaixo, eu tenho que ter um plano de remoção dele. Aconteceu qualquer pepino, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Eu não posso ver o que eu vou fazer igual Jack Bauer de 24 horas, igual o MacGyver da antigamente. Não posso. Eu tenho que ter um plano específico para isso. Pensado, raciocinado, escrito, treinado, DDS diário a respeito dessas coisas quando eu estiver fazendo esse trabalho. Diálogo diário de segurança, DDS. Os trabalhadores envolvidos na atividade de escavação manual de tubulão devem. Então, a turma deve. O que eles devem? A turma que está ali envolvida com aquele trabalho. Possuir capacitação específica de acordo com o anexo 1 desta NR18,
De acordo com a NR33, que é Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados, e com a NR35, Trabalho em Altura. Não deixa de ser altura, é profundidade, Cris, não é altura não, é a altura. Né? Ter exames médicos atualizados de acordo com a NR07, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou seja, eu estou abrindo seu olho aqui que essa NR tem outras NRs envolvidas, acopladas, tal como a nossa NBR 6122-2019 tem outras NBRs que são referências aqui também. É tudo um aspecto envolvido. Né? As ocorrências e as atividades sequenciais da escavação manual do tubulão devem ser registradas diariamente em livro próprio por profissional legalmente habilitado. Esse livro tem que existir. Essas ocorrências e as atividades da escavação têm que ser registradas. Eu tenho que ter um histórico do que eu estou fazendo. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, é um histórico real. E quando ocorrer um problema, isso vai ser analisado. Se não existir essa anotação, essas anotações, você está perdido. No tubulão escavado manualmente são proibidos. Olha o que é proibido. O trabalho simultâneo em bases alargadas em tubulões adjacentes. Eu não posso ficar furando as duas, não, escavando as duas, não. Porque eu posso ter algum problema de desconfinamento de um no outro e abrir as duas junto e matar os dois. Sejam estes trabalhos de escavação e montagem. Então, escavo concreto. Essa é a perfeição. Nos tubulões adjacentes. Escavei, armei, se for o caso, limpei, né, primeiro, armei, concretei, aí eu vou fazer o... Aberturas simultâneas de bases tangentes. Proibido. Adjacente ou tangente. Proibido. Ah, Cristian, mas vai emendar uma com a outra, é tangente, eu vou abrir de um lado e do outro. Não, você vai abrir uma e depois vai abrir outra. Não inventa a unha, não, para não dar problema. O equipamento de descida e içamento de trabalhadores e materiais utilizados no processo de escavação manual de tubulão deve. Então, o equipamento de descida e içamento deve dispor de sistema de sarrilho projetado por profissional legalmente habilitado. Cara, não é qualquer um não, vai rolar lá uma manivela e uma corda. Não, qualquer não. Fixado no terreno, fabricado em material resistente e com rodapé de 0,2 metros, 20 centímetros em sua base. Dimensionado conforme a carga e apoiado com, no mínimo, meio metro de afastamento em relação à borda do tubulão. Ô, gente, eu apertei aqui sem querer. Ô, gente, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, mas é muito cuidado com essas coisas. É cuidar demais com essas coisas, porque você precisa obedecer essa normatização, primeiramente, em respeito à vida. Segundo, porque estatisticamente isso dá problema mesmo. Ah, nunca deu problema comigo. Mas o dia que der, você está no sal. Ok? E está no sal com agravante, porque existe uma norma que te alerta para isso, e você não está cumprindo e deveria estar cumprindo. Ser dotado de sistema de segurança com travamento. Lógico, eu preciso ter um sistema adicional de segurança. Possuir dupla trava de segurança no sarrilho, sendo uma de cada lado. Ô, técnico de segurança, bate, briga, toma cuidado. Ou não tem técnico de segurança. O que é isso? Não quero nem pensar, não quero nem falar sobre isso. Possuir corda de cabo de fibra sintética que atenda às recomendações do anexo 2 dessa norma. A norma fala até como tem que ser a corda. É importante. E é importante. Não vai colocar qualquer corda para descer vida, não. Utilizar corda de sustentação do balde com comprimento de modo que haja, em qualquer posição de trabalho, no mínimo 6 voltas sobre o tambor. Ou seja, isso é uma segurança adicional. Ter gancho com trava de segurança na extremidade da corda do balde. Então, são informações, né, pessoal, importantes para que nós consigamos chegar a conclusões e a segurança necessária para tudo isso, né? Isso é muito importante, muito importante. A operação do equipamento de descida e içamento de trabalhadores e materiais utilizados no processo de escavação manual de tubulão deve atender às seguintes medidas. Liberar o serviço em cada etapa, abertura de fuste e alargamento de base,
registrada no livro de registro diário de escavação. Dispor de sistema de ventilação por insuflação de ar por duto, olha que importante, é só descer o cabo, fura o buraco, ô poceiro, quanto você cobra, é o método de perfuração de tubulão, tá caro essa merda. Não, pô, isso não, peãozão, peão de diploma. Não, toma cuidado, cara, toma cuidado. Esses cuidados são necessários. Nunca fiz isso, nunca. Quando der problema, você tá no sal com o travesseiro, com a justiça, merecidamente. Merecidamente. Captado em local isento de fontes de poluição ou, em caso contrário, adotar processo de filtragem do ar. Respeito à vida. Respeito à vida. Respeito à dignidade do trabalhador. Depositar materiais longe da borda do tubulão para não evitar sobrecarga, evitar que uma chuva empurre esse material ou qualquer outra coisa jogue esse material para dentro do tubulão, tá? Com distância determinada pelo estudo geotécnico. Que estudo geotécnico é esse, gente? É o estudo que permita você escavar, que essa sobrecarga não vai influenciar na estabilidade da parede da escavação. Isso é geotecnia, isso existe. Você não aprendeu isso na faculdade à toa, só para você xingar o professor de solos, não. Só para você achar, que cara tenso, cara chato. Não. Isso implica... eu não sei fazer, mas eu sei que tem que ser feito, então eu contrato quem sabe, o especialista, o profissional legalmente habilitado para isso. Ter cobertura quando o serviço for executado a céu aberto. Preciso cobrir a minha escavação. Isolar, sinalizar e fechar os poços nos intervalos e no término da jornada de trabalho. Pode cair bicho lá dentro. Geralmente, quando você está num rincão desses executando a escavação, vai cair a vaca mais cara do cara, o cavalo, o mangalaga machador dele. Tudo que cai no buraco é o pior que tem, a multa é maior e a grana é pior e tudo vai acontecer. E também a questão de ser humano também, né? Impedir o trânsito de veículos nos locais de trabalho, paralisar imediatamente as atividades de escavação no início de chuvas quando o serviço foi executado a céu aberto. Então, começou a chover, eu paro. Utilizar a iluminação blindada e a prova de explosão. E, no caso de tubulão com pressão hiperbárica, é proibida a execução de fundação por meio de tubulão ar comprimido. Essa que vai valer 24 meses depois. É proibida a execução do tubulão ar comprimido. Vai estar proibido daqui a 24 meses. Esse que é o item. Na norma, como tem 24 meses ainda, ela, lá quando a gente vai estudando no anexo C, nós vamos falar sobre as características, como executar um tubulão ar comprimido, que ainda tem um tempinho para a gente poder executar isso se a gente precisa. Mas, a partir de 24 meses, vai acabar aqui, ó. Tubulão com pressão hiperbárica. É proibida a execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido. Ainda não está proibido, por causa daquele item da tabela lá em cima, mas estará. Tá bom, pessoal? Espero que estejam gostando, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Na próxima aula nós vamos terminar o anexo B, vamos caminhar mais um pouquinho, porque a gente fez muita observação aqui interessante para você. É fundamental que você tenha esse conhecimento. Espero que você esteja realmente acompanhando todas as nossas aulas. Hoje já estamos aí na aula 71, né, pessoal? Número 71 já, né? Andamos já bastante, uma caminhada bem grande. Ainda temos muito o que falar ainda, né? Vamos virar o ano aí falando, né? Espero que vocês estejam gostando. Realmente sigam-me no canal, divulguem a informação, chame mais gente para nos acompanhar. Um forte abraço e até a próxima. Bom, pessoal, gostaram dessa aula de número 71? Caminhamos por muitos conceitos, não só da NBR 6122 de 2019, mas também da NR18, a portaria que nos dá informações muito importantes que foi promulgada depois da NBR 6122 de 2019. Precisamos seguir. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, me acompanhe e até a próxima aula. Um abraço.